Olá amigos, meu nome é Guilherme Torres e hoje eu vou fazer um vídeo aqui focado nas pessoas que foram recentemente promovidas a gestores, gerentes, supervisor, que saíram de uma trilha técnica e foram para uma trilha de gestão e agora são gerentes ou supervisores. E eu acho que existe uma virada de chave de mindset importante quando acontece essa promoção, essa virada de carreira. É, e eu vou te passar aqui 3 perguntas-chave que você agora, como gestor, tem que ter em mente e que você vai ter que saber respondê-las agora sentando numa cadeira de gestor. Então vamos lá. Primeiro de tudo, agora, seu foco não é mais, ou não deveria mais ser, né, a execução da atividade em si. Então, provavelmente você foi promovido não só porque você é um excelente analista, um excelente engenheiro, ou um excelente sei lá o que você fazia, é, mas sim porque você tem algumas qualidades de gestor e de liderança. E o foco de um gestor é resolver problemas. Então você tem que ter isso na sua cabeça agora. Você tem que parar de olhar no micro ali da atividade e começar a olhar para problemas. Por isso que eu entendo que a primeira pergunta que você agora, como novo gestor, deve se fazer é: qual é o meu maior problema? Qual é o maior problema dessa área? Qual é o maior problema do escopo que você está pegando? E para isso você tem que dar uma aprofundada nesse conceito de problema, que tem a ver com causas, tem a ver com causas raízes, tem a ver com processos, tem a ver com inputs, com outputs. Então, você tem que conseguir identificar qual é ou quais são os seus maiores problemas. Porque essa vai ser a sua grande agenda de trabalho agora, é resolver esses caras. Então, a primeira pergunta que você tem que saber se responder, e mesmo para você que não é um novo gestor, né, para você que é um gestor já experiente, qual é a sua agenda de problemas? Quais são os problemas da sua área? Quais são os problemas recorrentes? Quais são os problemas que você precisa resolver? Então, fica com essa aí em mente. Você agora, como gestor, você tem que estar focado em resolver problemas. E a primeira pergunta que você tem que saber é: quais são os problemas que estão aqui na minha prateleira? Quais são os problemas que eu preciso resolver? Quais são os meus top 3 problemas que eu preciso resolver daqui para 6 meses ou daqui para um ano? Então, primeira pergunta. A segunda pergunta que você tem que se fazer é: o quão grande é esse problema ou o quão grandes são esses problemas? Por que eu falo isso? Porque não pode agora ser um problema com base num sentimento. Tem que ser um problema com base em fatos, e números, e dados, e levantamento de dados, e análise de dados. Você não pode chegar para resolver um problema, não agora que você é um gestor e você está aqui tentando estudar e tentando melhorar e tentando aprender a ser um gestor melhor. Gestor deveria tomar decisões com base em números. Então, já que você tem aí uma listinha de quais são os seus principais problemas, você precisa responder a segunda pergunta, que é: o quão grandes são esses problemas? Qual é o tamanho deles? Qual é o número deles, tá? Então, por exemplo, vamos chutar aqui, ó. Você vai falar que um problema que você está tendo é, imagina que é uma empresa que tem que entregar pedidos, né? Tipo essas empresas que trabalham no Mercado Livre, que trabalham na Amazon, enfim. É, e você tem um sentimento de que você está entregando seus pedidos atrasados, em atraso, fora do prazo. Você precisa saber o quão grande é isso. Você tem que ter um indicador, um número, para falar o quão grande é esse problema. Então você precisa saber o seguinte: cara, 90% dos meus pedidos são entregues dentro do prazo. Ou, em outras palavras, 10% dos meus pedidos são entregues em atraso. Ou, nos últimos 6 meses, 30% dos meus pedidos foram entregues em atraso.
Sabe, você precisa ter o número. Você precisa ter um número, você precisa saber o quão grande é esse problema, porque às vezes numa dessa que você tem um sentimento de que você está tendo, sei lá, muita reclamação de cliente. E aí você vai pegar para analisar as reclamações dos clientes. E você percebe que por mês você tem 5.000 clientes e você recebeu essas, quando você foi analisar mesmo, ler as reclamações, você viu que foram 12 clientes diferentes. Então, num universo de 5.000 clientes, 12 reclamaram. Então, pode dar o sentimento de que eram muitos clientes e que, nossa, o negócio está totalmente descontrolado porque os caras estavam muito bravos e eles ligaram e reclamaram e fizeram postagem e mandaram e-mail e reclamaram no Reclame Aqui e não sei o que e começa a trazer aquele sentimento de caos. Mas agora você é gestor, cara. Você tem que ter uma parte de análise. Você tem que ter uma parte de levantar números para falar o seguinte: beleza, são 12 clientes prejudicados, nós vamos correr atrás de resolver isso, nós vamos correr atrás de resolver o problema deles, mas não é que está tudo errado, não. São 12 em 5.000 clientes, então não é que está todos os clientes mal atendidos, todos os clientes estão reclamando, todo dia. Sabe, você agora tem que saber o quão grande são os problemas. Você tem que ir atrás dos números. Você não pode mais ter o discurso de todo dia ter uma reclamação, todo cliente fala isso, todos os pedidos estão atrasados, a gente sempre isso, a gente nunca aquilo, sabe essas palavrinhas assim, sempre, nunca, é todo dia, é toda hora, é não sei o que. Isso é papo de quem não analisa dados. Então você tem que poder agora saber o quão grande são os problemas que você está resolvendo. Então tá, primeira pergunta foi qual é o problema? Segunda pergunta é o quão grande é esse problema? E a terceira pergunta, que agora você, como gestor, você precisa saber responder é como você vai resolver esses problemas? E aí, cara, você tem que ir atrás de ferramentas. Assim como você, quando trabalhava como analista, como engenheiro, como, sei lá, outra coisa, é, você tinha suas ferramentas de trabalho para resolver os problemas técnicos do seu trabalho, você agora como gestor também tem ferramentas de trabalho. Gestor não fica resolvendo problema na raça e no peito, não. Não é assim. Manda para mim que eu vou resolver. Não é assim, no grito, na força, na raça, bater na mão na mesa. Não é assim que resolve o problema. Não é assim que, na minha visão, os problemas deveriam ser resolvidos, tá? Gestor também tem método. Gestor também tem ferramentas de trabalho. E solução de problemas é um assunto que tem um monte de ferramentas de trabalho. Por exemplo, analisar os dados é uma ferramenta. Antes de começar a resolver um problema, você tem que destrinchar ele ao máximo possível, levantar todos os números que você puder em relação a ele, para descobrir as causas raiz desse problema. E depois montar um plano de ação para eliminar as causas raiz e depois ficar acompanhando a execução desse plano de ação para ver se o indicador está diminuindo ou não. Então tem tem método, tem passo a passo, tem um jeito de resolver. Então, qual vai ser o seu jeito de resolver, sabe? Qual vai ser o método? Qual vai ser... você agora precisa começar a construir a sua nova caixa de ferramentas, que é uma caixa de ferramentas de gestor. Como que você vai saber, primeiro de tudo, como que você vai fazer para garantir que os problemas apareçam para você? Você precisa conseguir ver os problemas. Você precisa que os problemas tenham algum tipo de registro. Você precisa conseguir medir os problemas para depois você conseguir estratificar os problemas, para saber assim, cara, onde que eu vou gastar minha energia? Porque eu não tenho energia suficiente para resolver todos os problemas que estão acontecendo aqui. Eu preciso focar em alguns que são aqueles que estão mais dando dor de cabeça, que estão mais impactando os clientes, e que se eu resolver esse aqui, essa listinha de problemas vai resolver 80% da minha vida.
Então você tem que conseguir ver os problemas, você tem que conseguir levantar os números em relação a esses problemas, tem que conseguir ter indicador, tem que conseguir criar uma análise das causas desses problemas, tem que conseguir eliminar as causas, montar um plano de ação. Então você tem que começar agora a construir a sua caixinha de ferramentas sobre como que você vai resolver os seus problemas. Não é, não é na sorte, não é com base nas coisas que você, não é só com base nas coisas que você já sabia antes. Agora você precisa começar a desenvolver um novo skill, que é um skill de gestor, que são habilidades de gestor, que são habilidades de utilizar ferramentas de gestão para você conseguir ser um bom gestor, um gestor que conhece seus problemas, um gestor que mede os seus problemas e um gestor que sabe resolver problemas. Então, você precisa mudar o seu mindset de área técnica para gestor para saber o seguinte, cara, agora o seu principal input de trabalho são os problemas. E tem que ter problemas mesmo, problemas têm que existir. Se você está numa área que não tem nenhum problema, cara, só isso em si já é um problema, porque tá todo mundo te escondendo, ou você não sabe olhar problemas, ou não tem nada apontado em sistema nenhum, ou a galera não conta nada para você, ou você tá tendo uma baixa capacidade de enxergar problemas. Você tem que conseguir ver esses problemas. Então, não é legal não ter problemas. Você agora, como gestor, a sua principal matéria-prima são os problemas, então você tem que saber quais são, o quão grande eles são e como você vai resolver esses problemas, qual é o método que você vai resolver, qual é a sua caixa de ferramentas para conseguir resolver esses problemas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Aqui no canal tem um monte de vídeos sobre ferramentas de gestão. Aproveite aqui o conteúdo e até a próxima. Um abraço.